Boa tarde, caros ouvintes. Aqui estamos mais uma vez, num domingo, para falar sobre a segunda parte que nós havíamos prometido com o Dr. Augusto Reis, nosso colega de turma e grande amigo, médico, homeopata, clínico e psicoterapeuta. E nós estávamos falando sobre psicoterapia. E nós ficamos de falar sobre as linhas de psicoterapia que podem ser usadas. Então eu gostaria, doutor Augusto, que você desse uma pequena introdução aos nossos ouvintes sobre quais as linhas que existem e quais as linhas que o senhor segue dentro do seu conhecimento, etc. Boa tarde, Gabriel. Eu acho que essa pergunta é muito boa, porque assim, a psicoterapia, antigamente, lá no começo, ela era conhecida como a cura pela palavra. Era uma forma antiga, do final do século XIX, de se chamar isso. Depois nós passamos a falar em psicoterapia. A origem disso são os estudos do Freud. O Sigmund Freud, um neurologista austríaco, que atribui-se a ele a descoberta desta coisa que a gente chama o inconsciente. É curioso, né? Que até o final do século XIX, 1890 e poucos por aí, não existia não existia o conceito do inconsciente. As pessoas não sabiam que existia uma coisa inconsciente. Já havia uma série de trabalhos anteriores que tratavam disso, mas foi o Freud, com seus trabalhos, que falou, olha, existe um inconsciente, e esse inconsciente ele tem uma influência expressiva e importante na nossa vida. É o inconsciente que nos leva a fazer coisas que não faríamos e que nos impede de fazer coisas que gostaríamos de fazer. E aí ele desenvolveu isso, e eu torno a dizer, final do século XIX, desenvolveu essa terapia chamada, que de início era cura pela palavra e depois a psicoterapia. Isso é clássico. E essa é a corrente clássica da psicoterapia, que é a psicanálise. Então, essa terapia original, clássica, que tem um valor, sem dúvida, é o que se chama psicanálise, e que muitos psicoterapeutas fazem hoje em dia. É aquela psicoterapia clássica, de divã, onde o médico-terapeuta fica fora do campo de visão do paciente, e onde o médico-terapeuta interfere muito pouco. E é importante ficar fora do campo de visão. É importante, O Freud achava muito importante isso. Interfere muito pouco. Então, se um paciente chegar lá, deitar e ficar a sessão inteira quieto, o médico fica quieto e não interfere. Bom, isso tem uma importância muito grande, porque foram as origens, foi a história. E ainda é uma corrente que é praticada até hoje. A questão é que essas descobertas do final do século XIX e começo do século XX, veja, tem mais de um século, elas não pararam aí. Ou seja, houve alguns avanços, muito desenvolvimento de lá para cá. Uma das características da psicanálise, a doutrina e a técnica expressada pelo Freud, é que é a ênfase na questão da sexualidade. Então, para o Freud, de uma maneira geral, as obras do Freud mostram que, de uma maneira geral, a maior parte dos problemas que vivemos estão, de alguma forma, ligados à sexualidade. Então, vem todas aquelas coisas que já conhecemos, o complexo de castração, o incesto, as fixações, a inveja do pênis do pai, o medo da vagina dentada da mãe. Isso são todos clássicos, são temas da psicanálise clássica do Freud. Bem, mas como eu disse, surgiram outras e o entendimento foi avançando, e um dos que acrescentou algo a esse conhecimento foi o Jung. Carl Jung, que era um psiquiatra suíço. E a principal característica da psicologia do Jung, que a gente chama psicologia analítica, uma é psicanálise, outra é psicologia analítica, que é a linha que eu
gosto, que eu me identifico, é que, sim, existem problemas sexuais com alguma frequência, mas existem muitas outras coisas, muitas outras influências do inconsciente que nos afetam. E que a sexualidade não é a única coisa a nos afetar. E que essas outras influências devem ser levadas em conta, tanto quanto a sexualidade. Uma outra diferença entre a psicanálise e a psicologia junguiana, que é a que eu faço, é que, assim, o médico, no final do século XVIII, ele era um sujeito que era supostamente detentor de um saber fenomenal, né? Então, o médico era um sábio, que sabia tudo, tinha solução para tudo, e aí eu digo brincando, ele distribuía as pérolas do seu conhecimento para os seus pobres pacientes, que eram tolos e que não sabiam o que fazer da vida. O Jung, que era mais jovem do que o Freud, ele falou assim, olha, não é bem assim. O médico, certamente, ele tem um conhecimento especial, um conhecimento técnico da medicina. Mas o paciente, ele não é tábula rasa, ele é uma pessoa que vem vazio. O paciente tem a sua história, o paciente tem tem o seu conteúdo, o paciente tem a sua cultura, a sua vida, as suas emoções. Então, o paciente é um sujeito que ele chega com uma bagagem. E o médico não deve se sentir aquela pessoa que é o guru, o mestre, o orientador, o tutor, que é capaz de dizer ao paciente faça isso ou faça aquilo. O Jung dizia assim, se o médico for capaz de lidar com a sua própria vida, ele já faz muito. Quanto mais eu saber o que você deve fazer na sua vida. Então, o Freud era uma linha que interferia mais diretamente na vida do paciente, de certa forma. O Jung parte do princípio assim, se você me procura no meu consultório, eu digo assim, Gabor, eu não tenho a menor ideia o que você deve fazer da sua vida, que decisões você deve tomar, que caminhos você deve levar. Porque se eu souber fazer isso com a minha vida, eu já me dou por feliz, quanto mais você. Mais ainda, você é um sujeito que tem tanto bom senso quanto eu. E se o seu bom senso não foi capaz de dar conta de determinada questão, é bem provável que o meu bom senso também não dê conta. Então eu não sei o que você vai fazer da sua vida. Porém, há algo dentro de você que é capaz de lhe dizer isto. Posso dar uma pequena parte? Pois não. Você falou uma coisa muito interessante, me veio uma frase que a minha mãe falava no passado e que cabe exatamente nesse contexto. Ela falava assim, os pais bons não são aqueles que levam os filhos nos caminhos certos, mas são aqueles que orientam os filhos a escolher os caminhos certos. Pronto. Né? Então, é perfeitamente, certamente. Então, escolher o caminho certo, mas escolher baseado em quê? Nesta coisa interna que me guia, que me inspira, ou até que me propõe cuidados com determinadas situações, né? Que a gente chama de psique, né? Então, a psicoterapia, do ponto de vista prático, a psicoterapia é uma terapia onde o terapeuta ele não vai dizer para o paciente case ou compre uma bicicleta. O que ele vai dizer é assim, olha, há algo dentro de você, uma consciência mais apurada, que está até certo ponto situada meio fora do tempo e do espaço, que essa consciência é capaz de dizer como é que você encaminha suas perplexidades. E o terapeuta é um sujeito que ajuda o paciente a escolher o caminho. Isso. E na psicoterapia junguiana, o melhor fonte de acesso a essa sabedoria interna são os sonhos. Então, na psicoterapia junguiana, nós damos muito valor para os sonhos. A gente pede que o paciente anote os sonhos, grave os sonhos. Antigamente, eles anotavam num caderno. Agora, curioso, eles estão gravando no celular. Logo que sonha, grava no celular e traz para a sessão. Você veja, isso é um dos sintomas que é muito valorizado dentro da medicina chinesa, as questões dos sonhos abundantes. Porque também tem relação com os órgãos. Por exemplo, os instintos, todos os instintos são coordenados pelo pulmão.
Já a censura a esses instintos ou não, A repressão. a repressão, que seria o superego, o ego que vocês veem, seria coordenado pelo fígado. E o fígado é o único órgão que tem uma conexão direta com a cabeça. Interessante. É o único órgão. Todo o resto que vem na cabeça são só as vísceras. Os meridianos que terminam na cabeça sempre são vísceras. Ah, é. É. Então é a vesícula, é a bexiga e o estômago. Sei. São os que terminam na cabeça. O único órgão que vai à cabeça, que tem um ramo interno e que vai até aqui no Pai-Ho, que é aquele local que recebe a luz divina, é o fígado. Por isso que você vai ver, inclusive nas religiões, você vê os padres, nesse ponto do Pai-Ho, eles raspam, Isso. então tem uma carequinha. Isso. Né? Isso. Os judeus, por sua vez, eles usam o kippah Isso. para proteger esse local. Isso. Os mongóis deixavam um rabo de cavalo exatamente nesse local. E os monges antigos usavam tonsura, né? Que Isso, era então, aquela... mas é sempre ali. Quer dizer, se em culturas diferentes nós tivemos sempre isso, é porque isso aqui deve ser muito importante. E é um ponto que eu chamo de um ponto universal. Em chinês chama-se Pai-Ho, esse ponto. E esse ponto nos dá a luz de qual caminho seguir. Isso. É muito interessante isso que você está falando, ô Gabor, porque assim, a luz, esse conceito da luz é o que no Ocidente, na psicoterapia, a gente entende, o nome é diferente, a questão é a mesma. Essa inspiração de algo que é transcendente. Então você fez esse gesto, assim, uma luz celeste, a gente entende, claro. Energia celeste. Claro. Então a energia, a inspiração psíquica, e celeste algo que é transcendente, ou seja, que ultrapassa o meramente humano, não é isso? E essa luz, essa inspiração. Você veja, se fosse, como dizia o nosso professor Maffei, se fosse dar para esses cientistas estudarem isso aí, o que eles fariam? Eles poriam o indivíduo no divã, poriam uma agulha aqui e fariam a terapia com a agulha para ver se a terapia ia ser melhor ou pior. Eles iam fazer uma pesquisa nesse sentido. Ou então põe um laser. Tá aí a sugestão para os novos alunos. Põe um laser assim, estimulando. Tá aí a nova sugestão para os alunos que vêm vindo, os jovens, que podem fazer essa pesquisa. Mas é muito interessante essa conotação disso. E quais as outras, além do Jung, além do... Bom, existem depois do Jung surgiram outras, e mesmo a psicanálise clássica, essa do Freud, que eu disse que foi a origem, ela acabou sofrendo uma série de dissidências e deu origem a uma série de outras tendências aparentadas, mas diferentes. Por exemplo, uma delas é o Lacan. Lacan é na França, né? Isso. Ele, na França, praticamente, eles só usam Lacan. Só usam o Lacan. O Lacan, ele era um assistente, um discípulo do Freud, mas ele desenvolveu um caminho próprio, onde ele valoriza extremamente o discurso, a palavra, aquilo que o paciente fala. Tanto que o Lacan é gozado, porque o Lacan originalmente, do tempo da sessão de psicoterapia, ele não é definido. Então ele acha que se determinadas palavras ou frases que o paciente usa, ele interpreta lá de uma determinada maneira, e que se você falar aquela palavra ou aquela palavra-chave, está encerrada a sessão. Então muitas vezes o sujeito vai à sessão e em 5 minutos acabou a sessão, e o Lacan pede que o paciente se retire, né? E ele dá muito a expressão às palavras. Ou seja, essa é terapia pela fala mesmo. É extremamente intelectual, difícil, é interessante, né? Mas, no meu ponto de vista, ela é um pouco materialista demais. Entendeu? Então, porque eu acho que isso é o meu ponto de vista, sujeito a críticas, claro. Mas eu acho que há muitas questões que eu não encontro palavras para expressá-las. Há muitos estados de espírito
que eu não consigo explicar para você, mesmo que eu me alongue nas palavras, mesmo assim eu não encontro as palavras suficientes para traduzir isso. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Acho que em 5 minutos, ouvindo uma palavra que o indivíduo esteja usando, nem sempre a pessoa vai usar a palavra correta. Isso. Uma das coisas que nós fazemos, por exemplo, na anamnese do paciente, é saber o caráter da dor. Então eu pergunto para o paciente, mas como é que é o caráter dessa sua dor? Porque o caráter, ela pode ser uma dor em peso, pode ser enfacada, pode ser empontada, pode ser uma dor cansada, latejante, pode ser uma dor cansada, surda. pode ser... Aí você vai perguntar para o paciente, como é que o paciente vai falar? A questão, vai expressar a questão isso. da linguagem é delicada. É muito delicado isso, exatamente. É muito difícil você querer estabelecer um diagnóstico em cima de uma palavra. Então eu imagino que o Lacan querendo... ele se imaginava um onipotente. Né? Porque, como é que eu vou chegar? Não, você falou a palavra master... Então, pronto, acabou. Master, mas agora se você falar Master Blazer... Isso, é exatamente assim. E não sei o que, já é outra coisa. Bom, atualmente, a corrente que está mais em voga também é uma corrente extremamente materialista, que é a terapia comportamental, cognitiva comportamental. E está em voga porque é a psicoterapia praticada pelos americanos. Os behavioristas. Isso, pelos americanos. Então, ela é absolutamente materialista, ela é absolutamente mecanicista, e não leva em conta essas sutilezas da alma humana. Alma eu sempre digo, alma é uma palavra marota, pode dar origem a mal-entendidos, mas alma, eu chamo essa interioridade, essa intimidade que cada um de nós traz dentro de si, não leva em conta a alma humana, e é bastante mecanicista, do tipo assim, se você, posso dizer, condicionar determinadas atitudes, as coisas que normalmente parecem ameaçadoras a você deixarão de ser. Sim, é que na realidade eu entendo o seu ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista diferente e vou te explicar por quê. Porque uma coisa é aquele comportamento dos cachorros do Pavlov, né? Isso. Que eles levavam lá a comidinha e depois de um tempo o cachorro salivava. Só de ver a foto. Né? Mas, o que acontece? Existe muito o não verbal. E eu acho que esse não verbal é do comportamental e é muito... Por exemplo, você está falando com alguém assim e você fala assim, mas e aí, fulano, tá bom eu fiz aí uma comida para você, eu fiz essa torta, nossa, tá muito boa, mas o não verbal dele já falou que não tá. É verdade, Então eu acho que a gente tem que levar em conta assim, eu acho que todas as formas terapêuticas ajudam no diagnóstico. Sim, são a gente não pode ser radical. Mas eu gosto muito dessa parte do não verbal, do comportamental. E acho também que tem muita coisa... A representação interna faz parte do comportamental. Isso. De como é que eu represento uma coisa e você... Nós vemos o mesmo filme, nós vemos a mesma cena e cada um representa uma coisa diferente. Cada um de nós tem uma vivência diferente, exatamente. Isso, de acordo com as vivências, com as experiências passadas. Então eu acho que o comportamental, o behaviorista, eu acho que tem muita lógica. Por isso que eu discordei de você. Talvez, sei lá, você está chamando materialista, mas eu acho que tem uma certa lógica. Eu gosto do comportamental. Eu nunca o fiz, nunca o pratiquei, mas eu gosto. Eu acho que tem um fundamento. Mais do que aquela parte da sexualidade do Freud. Certamente tem um fundamento, tanto é que ela é indicada, e não seria indicada se não tivesse bons resultados, né? Mas... algumas vezes isso pode ser restrito demais, sabe, Gabor? Porque há algumas coisas não verbais que só podem ser explicadas, ou pelo menos vagamente expressadas, através do símbolo. E é aí que entra o sonho. Porque os psicoterapeutas junguianos, eles levam em consideração o sonho, porque fazem uma leitura simbólica do sonho. Então aquele sonho está trazendo de uma maneira simbólica, portanto não verbal, não linear, né? É simbólica,
está trazendo exatamente os elementos que faltam à consciência para lidar com uma determinada situação, né? Então, a interpretação do sonho é sempre simbólica e nunca literal. Então, tem muito por aí, livros de interpretação de sonho, dicionário de interpretação de sonho. Estas coisas são muito primárias e não costumam ser literatura de boa qualidade, porque o sonho tem sempre um significado simbólico. Então, por exemplo, se um paciente chega para mim e sonha, por exemplo, que morreu, ou que vai morrer, isso costuma assustar as pessoas. As pessoas falam, nossa, será que o sonho está dizendo que eu vou morrer semana que vem? E eu digo, não. É uma morte, mas não uma morte literal. É uma morte simbólica. Morte... Você vai morrer. Não biologicamente, mas... todo mundo morre um dia. Num dia. Mas este sonho não está dizendo que você vai morrer agora. Vai dizer que algo em você vai morrer. Uma postura, um preconceito, uma forma de encarar o mundo, uma determinada situação, uma determinada relação vai morrer para dar origem a uma nova. Então, essa é o que a gente chama de interpretação simbólica. Ainda ontem, uma paciente me disse, é uma paciente de seus 60 e tantos anos, e ela sonhou que ela estava grávida e que ela tinha dado à luz uma linda criança. E ela me disse, Augusto, o que é isso? Eu estou na menopausa, eu não sou mais fértil. E eu digo assim, olha, é um renascimento de algo em você. De alguma coisa. Isso para mim também fica bem claro. Não é? Não é? Exatamente. Então, você não vai ter um filho biológico, mesmo porque você já não é mais capaz. Mas pode ser um hobby novo, pode ser um trabalho novo, pode ser uma ideia nova, pode ser alguma coisa nesse sentido. Isso que a gente chama a interpretação simbólica do sonho, e não a interpretação literal. A interpretação literal num diz que o sujeito vai morrer fisicamente, e outro que a mulher vai ter um filho de carne e osso. A simbólica diz, não, é um novo trabalho, é uma nova consciência, né? E eu estou falando isso porque é exatamente os sonhos que trazem todos esses elementos não verbais, que você tanto valoriza, e a gente também, que podem enriquecer a nossa consciência e nos dar mais ferramentas para lidar com a realidade. Doutor Augusto, eu quero agradecer imensamente. Eu que agradeço. Todos esses 6 programas que fizemos juntos, que foi realmente sensacional a sua presença. Eu agradeço. Acho que também os nossos ouvintes aproveitaram demais. E quero deixar aberto aqui as portas da casa para novas entrevistas e novos contatos, porque eu acho que realmente a coisa caminhou muito bem. E eu agradeço a sua presença e agradeço a todos os nossos ouvintes pela audiência. E se o senhor quiser dar uma última palavra... Eu agradeço a você, Gabor. Também foi um prazer estar aqui conversando com você sobre estas coisas que nos interessam. Agradeço aos que nos ouvem e é uma satisfação falar disso. Se a gente puder ter colaborado um pouco com o bem-estar e a consciência das pessoas, eu me dou por plenamente exatamente satisfeito. Isso. Então vamos brindar a esta saúde de vocês e saúde nossa. Saúde. Tá bom? Tudo de bom. Muito obrigado a todos. Excelente final de domingo. Até a próxima.